Vamos lá, né? Boa noite a todos. Crase, né? O assunto de hoje. Mas aí, no caso, eu trouxe questões envolvendo vários outros conteúdos, né? Também, que a gente já viu. Isso vai funcionar como se fosse uma espécie de revisão também, né? Mas antes de ir para as questões, né? Falar um pouquinho sobre crase. Pra vocês lembrarem o que vocês já sabem, não é verdade? Não é isso? Então vamos lá, né? A gente escuta a vida toda que crase é a junção de um tal de um A mais outro A, né? Já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, não foi? Crase é a junção de A mais A, que aí o resultado é esse A, né? Só lembrando que quando você visualiza o A com esse acento, a gente chama de crase, né? Mas se eu tiver apenas o acento, ele tem um nome. Só lembrando, qual é o nome? Acento grave, que é diferente do acento agudo, né? Então, só para lembrar que o nome disso daqui não é crase. Isso aqui é acento grave. O que é a crase? Isso daqui é a crase, quando o acento está na letra A, certo? Sim, mas aí tem um A mais A. Como assim esse A mais A? Esse primeiro A é a preposição, vamos dizer assim, certo? Poderia ser o outro. Vamos lá. Preposição, certo? E esse A aqui é o artigo. O artigo definido feminino, né? De onde é que vem essa preposição? Essa preposição ela vai vir ou de um nome, quando eu falo nome, eu estou falando de um substantivo, certo? Ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Então, essa preposição ela vai vir por conta de alguma dessas três palavrinhas, né? Uma dessas três classes gramaticais vão pedir essa preposição. E o outro A é o A que vai acompanhar a palavra da frente, que normalmente é uma palavra feminina, certo? Então, a palavra feminina ela aceita um A antes. Tá? Então, quando isso ocorre, quando eu tenho um termo pedindo esse primeiro A e o termo da frente aceita esse outro A, eu utilizo isso daqui para representar. Ó, aqui está esses dois As aqui dentro, certo? Então, como assim? Eles foram à manifestação. Aqui nós observamos que quem vai, vai A, né? Então, temos um primeiro A já aqui. Ele veio por conta do verbo, certo? E a palavra manifestação é feminina. Eu consigo pegar essa palavra e dizer a manifestação aconteceu ontem. A manifestação aconteceu ontem. Observe que eu posso colocar um A aqui, antes da palavra manifestação. Então, ela aceita este A. Então, quando isso ocorre, quando eu tenho um A vindo daqui, nesse caso veio de um verbo, né? E tem outro A que a palavra que aceita, né, a presença desse outro A, porque ela é feminina no caso. Então, a junção disso é isso daqui. Né? Então, esse aqui me diz que eu tenho esses dois As. Para que isso? Para eu não precisar dizer eles foram à manifestação. Né? Para não ficar repetindo duas vezes a letra A, para eu não dizer isso, eu faço isso daqui. Então, isso daqui é a junção desses dois As. Lembrando que esse primeiro A, neste caso, veio por conta de um verbo, né? Mas não necessariamente somente os verbos pedem a preposição. Como eu disse, pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, certo? Por exemplo, aqui nós temos Maria é alérgica à lactose. Quem é alérgico a. Né? Agora eu tenho a palavra alérgico pedindo este a. E ela não é verbo, por exemplo, diferentemente daqui. Né? Nesse caso aqui, funciona como um adjetivo. Né? E a palavra lactose é feminina, aceita a letra A. Então, por isso que esse A está acraseado, porque veio um primeiro A, nesses dois casos, que é a preposição, e na frente eu tenho palavras que aceitam o A artigo. E a junção disso é isso daqui. Então, quando você escuta falar de que a crase é um A mais A, é por conta disso. Quer dizer que toda vida a crase só vai surgir assim, por conta deste processo de um A mais A, formando isso daqui? Não. Tem momentos em que você tem a crase e não necessariamente é por conta disso daqui. Mas isso daqui é o 90%, digamos assim, do surgimento da crase. Se dá por conta disso, dessa relação de um A que vem de um nome ou de um verbo e o outro A que acompanha um nome feminino, certo? Na grande maioria das vezes vai funcionar assim. Então nós temos, aqui eu vou explicar, né? Quando usar a crase, quando não usar a crase e quando é facultativo. Vai estar certo colocar ou não colocar, certo? Fora as exceções, né?
Então vamos lá. Quando utilizar aqui a primeira regrinha, né? Antes de nomes femininos, né? Que é o mais clássico. Antes de palavras, na verdade, não é nem nomes, palavras femininas. Ó. Está falando aqui. Ele, ele expôs os que estavam no psicológico dele. Ó. Aqui nessa informação é importante destacar isso daqui, ó. Uso obrigatório da crase antes de palavras femininas. Não é a mesma coisa de dizer que antes de nomes femininos tem crase. Uma coisa é eu dizer que a crase vai existir antes de palavras femininas, outra coisa é eu dizer que a crase vai existir antes de nomes próprios femininos. Palavras é qualquer palavra feminina. Nomes próprios são nomes de pessoas e de lugares, certo? Porque isso aí já não é a mesma coisa dali. A gente vai observar que, no caso, se for antes de nomes próprios, aí já vai ser um uso facultativo. Então, a ideia aqui, inicial é esta. O uso da crase é obrigatório quando? Antes de palavras femininas. Caso eu tenha um termo pedindo esse primeiro A. Porque o outro A já vai ser aceito pela palavra por ser feminina, né? Então, não é somente ter a palavra feminina. Tem que ter antes um termo pedindo esse primeiro A. Porque o outro já vai estar lá. Então, esses dois exemplos que eu já dei aqui, né, já informam essa informação. Né? Então, aqui, feminino, né, manifestação, lactose, e o outro A vem daqui. Então, beleza, tranquilo, essa primeira regra, a regra geral, a regra básica, o uso da crase vai ser obrigatório. Né? Quando que, então, você tem a crase, e não necessariamente é por conta desse processo? Quando você tem ali locuções adverbiais, certo? Ou locuções conjuntivas, certo? Então, vamos lá. Então, as locuções adverbiais, elas têm aquelas funções que os advérbios têm, né? Funções de circunstâncias. Então, ela vai indicar, em algumas situações, direcionamento, vai indicar tempo, vai indicar modo, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, saímos à noite. Né? A gente observa que aqui eu tenho uma ideia de tempo. Isso é uma locução adverbial, por exemplo, certo? E essa crase aqui não se deu por conta da mesma regra que deu essa crase aqui. E isso eu também tenho que saber, porque pode ser perguntado, por exemplo, pode ser colocado uma frase desse tipo aqui, e nos itens abaixo ele pedir para você identificar qual dos itens tem uma crase que foi aplicada por conta da mesma regra que foi aplicada aqui no comando. Ou seja, todos os itens lá vão estar corretos o uso da crase. Agora eu tenho que saber qual deles foi por conta dessa mesma regra. Nesse caso aqui, a regra foi esta. E nesse caso aqui, por que tem essa crase? Porque é uma locução adverbial. A orientação seria essa. Não é a mesma coisa daqui. Aqui é por conta disso. É uma preposição mais artigo. Aqui não tem esse negócio de preposição mais artigo. Simplesmente porque a noite é uma expressão adverbial. Feito às pressas. É o modo como foi feito. Então, uma expressão adverbial. Vire à direita. À direita tem crase. Expressão adverbial. À esquerda vai ter crase também, certo? Até coloquei outras aqui, ó. À espera, à vista, às vezes, à vontade, certo? As conjunções, as locuções conjuntivas são as conjunções, né? Então, à medida que, a proporção que, tudo isso daí vai ter crase também. Que aqui no caso, né, é o que a gente viu lá nas orações adverbiais. Aqui é um exemplo de oração adverbial. No caso, essa daqui, né, oração subordinada adverbial proporcional. Né, nesse caso aqui, porque tem uma ideia de proporção. Aqui seria a oração principal. Então, isso daqui é uma locução conjuntiva. Esse à medida que. Certo? É o mesmo que a proporção que.
certo? Então, as locuções conjuntivas também vão ter. Ao detalhe, quer dizer que toda locução adverbial vai ter a crase se ela for de base feminina. Observe que todas aqui são femininas. À noite, às pressas, à vista, à espera, às vezes, à vontade. É diferente de a prazo. Prazo é masculino, é o prazo. Então, a prazo não tem crase. Mas é uma locução adverbial também, assim como estas. Só que não tem crase porque a palavra prazo é masculina, por exemplo. Certo? Andou a cavalo. Cavalo é masculino. Então, não tem crase no A. Certo? Para ligar, né? Certo. Certo? Então, a questão de ter a crase nas locuções adverbiais é quando essas locuções são de base femininas. Certo? Sendo feminina, vai ter. Não necessariamente precisa ter um outro A que vem de outro canto. Basta ser uma locução adverbial. Certo? Aqui embaixo a questão da crase diante das palavras que indicam horas, né? Aliás, diante de horas, né? A gente entende e vê muito que antes de horas sempre vai ter crase. Mas não necessariamente é sempre, certo? Não necessariamente vai ser sempre. Mas que, na grande maioria, sim. Certo? Então, aqui, por exemplo, chegaremos às 22 horas. Lembrando que tanto faz se está no plural, 22, ou se é 1 hora, vai sempre ser o H. Não coloca HS. Certo? A abreviação de horas é somente a letra H. E no feminino. Certo? Ou no feminino. Pois não é? Não, me confundi. Como é que diz? Minúsculo. E minúsculo. Fugiu. Minúsculo, não bota o H maiúsculo, certo? Agora aqui, ó. Nessa ideia, das 8 às 12 horas. Tem crase, beleza. Mas se eu disser de 8 às 12 horas, não vai ter mais crase. Aí começa a entrar então as exceções. Então, como é que eu vou entender? Antes de horas tem crase? Tem. A não ser que eu tenha as seguintes preposições. Após, desde, para, entre e de. Se eu tiver essas preposições aí antes de horas, eu não devo colocar a crase, mesmo que sejam horas, certo? Então aqui tudo bem. Isso aqui não tá. Nenhuma dessas preposições estão aqui. Mas aqui, por exemplo, se eu digo chegaremos após as 8 horas, não deve ser colocado a crase aqui, mesmo que sejam horas, porque tem um após. O após bloqueia, digamos, impede que tenha crase. O evento foi adiado para as 7 horas. Não tem crase no as, porque tem um para. O evento ocorreu ou ocorrerá de 9 às 12. Não deve ser colocada a crase, certo? Do mesmo jeito se fosse o entre, por exemplo, né? Também. Desde, tudo, qualquer um desses, certo? Qualquer uma destas preposições dizem para mim que não deve ser colocado crase, certo? Não deve ser colocado crase. Aí deve ser estas preposições, porque lá na frente eu vou falar de uma outra preposição que não impede a crase, apenas torna o uso facultativo, que é diferente. Aqui não, aqui impede, certo? Que vai impedir. Aqui nós temos o uso da crase diante das palavras casa e distância. Ontem fomos à casa de Maria. Tem crase. Por quê? Porque eu sei de quem é a casa. É da Maria. Simplesmente assim. Voltamos à casa bem cedo. Não sei de quem é a casa. Então não coloca crase. Certo? Então, se eu souber de quem é a casa, eu coloco a crase. Se eu não sei de quem é a casa, eu não coloco a crase. Porém, aqui também não tem crase. Comprei a casa do meu tio. Mas eu não sei de quem é a casa. Mas aí você tem que colocar isso daqui também em evidência, certo? Porque aqui eu tenho o seguinte. Ontem fomos à casa. Quem vai, vai a. Então já tem um A vindo aqui, certo? Como de
quem é a casa, então é aceitável o outro A. E que tem crase. Voltamos A. E voltamos A. Vem um A daqui. Como eu não sei de quem é a casa, eu não tenho outro A. Esse A é só a preposição, que é essa preposição que veio daqui. Já aqui, comprei. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. Não pede preposição. Então, não tenho nenhum A vindo daqui. Só tem o outro A que vem daqui. Por quê? Porque eu sei de quem é a casa. Então, eu só tenho um A. Então, por isso que não tem preposição. Certo? Então, a ideia é, sabe de quem é a casa? Observe também se o verbo rege a preposição. Ou o termo que vinha antes rege alguma preposição. Porque se você sabe de quem é a casa, você tem já um A. Basta saber se tem um termo pedindo a preposição. Preposição, mas não souber de quem é a casa, não coloca. Se o termo não está pedindo preposição, mas você sabe de quem é a casa, também não coloca. Porque a junção da crase vai ser isso daqui, né? Esses dois termos. Certo? Então não vai ter. Em relação à palavra distância. Se você sabe de quanto você coloca a crase. Se você não sabe, não coloca. Então, estamos à distância de 4 km. Eu sei de quanto é a distância, então coloca. Não sei, faculdade à distância. Não tem quanto é a distância, então essa expressão não coloca. Certo? Em regra geral, vai ser isso. Antes de nomes femininos, essa é a regra, né? Locuções conjuntivas e adverbiais vai sempre ter, se for de base feminina. Antes de horas tem, com essas exceções, diante dessas preposições aí, né? O após, desde, para, entre e o de. E casa e distância são essas informações, certo? Agora, quando não usar, né? Da mesma forma que o que a gente aprende primeiro é quando usar, que é antes de nomes femininos, quando não usar, antes de nomes masculinos, né? Seria a primeira regra. Não usar antes isso pertence a Pedro, masculino. Então não coloca a crase, né? Mas tem como utilizar a crase mesmo que seja antes de um nome masculino? Tem, quando fica subentendido as expressões à maneira de ou à moda de, certo? Então, quando fica subentendido à maneira ou à moda como assim? Dribla, fulano dribla a Pelé, a moda Pelé. A maneira que o Pelé dribla, por exemplo. Fulano cozinha a Marcos. Cozinha a maneira que o Marcos cozinha. A maneira, o modo que ele cozinha. Fica subentendido essas expressões. É como se nessa frase eu tivesse essa expressão aqui dentro. Então, quando você conseguir fazer isso, perceber que aqui existe essa expressão, ou esta, não importa se é um nome masculino. Você vai colocar a crase. Porque você vai estar empregando esse A aqui, que é dessa expressão. Então, quando ficar subentendido essas expressões, a maneira de ou a moda de, você emprega, sim, o uso da crase. Certo? Vai botar, mesmo que seja um nome masculino depois. Certo? Antes de verbos, não tem crase. Certo? E aí não tem exceção, certo? Antes de verbos. Passava o dia a cantar. Aqui é verbo, então não tem crase. Certo? Não tem crase aí. Antes antes de alguns pronomes, não são todos, então, certo? Também não devo utilizar a crase. Antes de quais? Desejo a todos um ótimo dia. Todos é pronome indefinido, certo? Pronome indefinido. Então não tem crase.
Não existe crase antes de pronome indefinido. Então, bom dia a todos, boa noite a todos, não tem crase, certo? Porque todos é pronome indefinido. Aí qualquer pronome indefinido, certo? Eu coloquei aqui o todos, mas cada, ninguém, alguém, qualquer um dos indefinidos, certo? Deram o troco ele. Isso daqui é um pronome pessoal oblíquo tônico, certo? Pronome pessoal oblíquo tônico. Também não deve haver crase, certo? Também não deve haver a crase diante deles, antes do pronome oblíquo tônico. Qualquer um deles, né? Qualquer um dos pronomes oblíquos tônicos, né? Tem um mi, ti, si, certo? Qualquer um deles. Agora, o detalhe interessante é aqui. A casa que me refiro é esta. Pronomes relativos se for o que, o pronome relativo que, não deve haver crase. Eu esqueci de colocar até o A aí da crase. Só botar aqui. Certo? Esse A aqui não deve receber a crase. Porque aqui eu tenho um pronome relativo. Certo? A casa a que me refiro é esta. Então não tem crase aqui. Certo? Mas se eu troco esse pronome relativo por outro pronome relativo, por exemplo, fosse o a qual, né? A casa a qual me refiro. Se eu fosse escrever o a qual, eu deveria escrever a casa a qual. Aí eu colocaria a crase aqui no primeiro A, certo? Como é que funciona? A regra é, não tem crase antes do pronome relativo que. Então não importa. Antes do que não vai ter nunca a crase. Mas se for outro pronome relativo e eu tiver um termo pedindo a preposição, como é o caso, como assim? A casa a que me refiro. Quem se refere a. Eu tenho um a aqui, que vem dessa palavra aqui, deste verbo. Quando eu junto esse a que veio daqui com o a que faz parte da palavra a qual, que é o pronome relativo, então eu tenho que marcar, colocando a crase. Quando é o que, não tem o outro a, só tem o que. Então é como se eu tivesse apenas esse a. Então esse a aqui é esse, que veio daqui do verbo. Certo? Então por isso não tem crase antes do que, pronome relativo que. Mas se for o pronome relativo a qual, se tiver um termo pedindo a preposição, ele vai ser acraseado, porque vai juntar o a que veio daqui com o a que veio daqui, que já está na palavra a qual. Por exemplo, as roupas às quais me refiro estão ali. Quem se refere a. Tem um a que vem daqui. E o outro a está aqui, faz parte da expressão, né, do pronome relativo. A qual, no caso está as quais para concordar com roupas. Né? Então juntou aquele a com este a que está aqui, aí eu coloco a crase. Mas se eu fosse dizer, as roupas a que me refiro estão ali, aí não teria crase, porque se eu coloco o que, não vai ter crase, certo? Quer dizer, sempre que for as quais vai ter, depende se eu tiver aqui um termo pedindo o primeiro a, como era o caso daqui, como era o caso daqui. Porque aqui, as roupas às quais falei estão aqui. Falei não pede preposição. Então, se eu não tenho uma preposição vindo daqui, por isso que esse as quais não tem crase. Porque ele só tem o a, que já faz parte dele mesmo. Aqui não. Esse a está acraseado porque tem esse a que veio daqui e tem o que já faz parte. Esse a está acraseado porque tem esse que veio daqui e tem esse que é o que já faz parte da palavra. Diferentemente daqui, que eu só tenho este a. Não vem nenhum a daqui. Porque esse verbo não rege a preposição a, por exemplo. Certo? Então, por isso que as quais aqui, nessa situação, não tem crase. Repetindo. Antes de pronome relativo, tem crase? Depende. Se for o que, nunca vai ter.
independentemente que tenha um termo na frente pedindo uma preposição. Mas se for o as quais, se tiver o termo na frente pedindo o primeiro a, aí então eu coloco a crase aqui. Se não tiver, também não vai ter, certo? No caso do as quais. Sou favorável a essa decisão. Pronome demonstrativo, não tem crase. Então não vai ter crase aqui, porque aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Porém, quando eu falo dos pronomes demonstrativos, eu estou falando do essa, por exemplo, né? Se for aquele, aquela, aquilo, ele aceita a crase. Pode ser que tenha a crase nele, mesmo ele sendo um pronome demonstrativo. Como é que eu vou saber se vai ter? Vai ser quase que a mesma ideia daqui do as quais. Se eu tiver um termo pedindo o primeiro a, eu vou só juntar com o a que já faz parte da palavra, aí eu coloco a crase no aquela. Por exemplo, sou o contrário. Observe que quando eu digo sou o contrário, quem é contrário a. Então, eu já tenho um a que veio desta palavra. Se eu já tenho um a aqui, e aqui eu tenho outro, que é o a que já faz parte da palavra aquela, então eu tenho que dizer fazendo o sinal da crase. Então, aqui é aceitável a crase. Certo? É obrigatório, nesse caso. É obrigatório. Certo? Se eu substituo o aquela por essa, aí eu não coloco a crase, porque o essa não tem crase. Somente vai funcionar para o aquele, aquela ou aquilo. Da mesma forma aqui, se eu boto aqui o que, não vai ter crase. Só vai ter porque eu tenho aqui o as quais, ou a qual no caso, né? As quais porque está concordando com as roupas. Certo? Então a regra vai ser esta nos pronomes. E por último aqui, quando você tiver pronomes de tratamento, não vai ter crase, a não ser que seja senhora, senhorita ou dona, certo? Então, os pronomes de tratamento, certo? Se for os pronomes de tratamento senhora, senhorita e dona, aí vai ter crase, é aceitável. Então, desejo a senhora um bom dia. Bota a crase. Agora, desejo a vossa excelência. Aí não coloca. Só coloca se for senhora, senhorita ou dona, certo? Pronome de tratamento vai funcionar assim. Beleza? Então, aqui, ó, pronomes indefinidos. Não pode botar crase, qualquer um deles. Pronomes oblíquos tônicos, também não. Pronome relativo, só o que você não coloca. Se for a qual, dependendo da situação, você coloca. Pronome demonstrativo, se for essa e qualquer um outro, né, não vai colocar, a não ser que seja o aquela, aquele, aquilo, se tiver o termo pedindo. Certo? E o de tratamento só coloca se for senhora, senhorita ou dona. Observe que senhorita não é a mesma coisa que senhoria. É diferente. Senhoria não tem. Só vai ter senhora, senhorita e dona. Certo? São parecidos, mas não são a mesma coisa. Também não vai colocar antes de artigos definidos. Indefinidos, certo? Não se deve dar créditos a uma pessoa que mente. Então, esse uma aqui é um artigo indefinido. Então, por isso que não tem crase ali. Se fosse, não se deve dar crédito à pessoa que mente. Aí teria crase, porque estaria antes da palavra pessoa, que é feminina, por exemplo. Como eu tenho uma que é um artigo indefinido, então não coloca crase. Certo? Então, a regra é essa. Não tem crase antes do artigo indefinido. Antes de números, né?
chegou a 100 quilômetros na rodovia, né? Então não tem crase aqui. Então quando eu digo antes de números, não tem crase, a não ser que seja horas. Mas com essas ressalvas, mesmo sendo horas, né? Então antes de números, não tem crase. Mas se for horas, tem. Mas se mesmo sendo horas, tiver após, desde, para, entre, de, também não vai ter crase. O evento será de 2 a 6 de maio, certo? Às vezes as pessoas têm dúvida em relação aos meses, né? Dias, datas, na verdade, certo? Então não tem crase, certo? Qualquer que seja a data, não vai haver crase. Lembrando que quando for escrever o nome dos meses, tem que ser sempre minúsculo. O nome dos meses, a primeira letra sempre minúscula, certo? E também, só a título de informação, né, para escrever a data, né, você vai escrever não coloca 0107. O correto é assim, gramaticalmente a regra seria esta, certo? Não coloca o 0 antes. Em regra, a regra seria esta. Só a título de informação mesmo para vocês, certo? Haverá aula de segunda a sexta, dias da semana. Também não vai haver crase. Então, não tem crase datas, não tem crase dias da semana. A pesquisa diz respeito a pessoas desempregadas. Não tem crase por quê? Porque na frente eu tenho uma palavra que está no plural. Então, esse A não recebe a crase. Se eu coloco a pesquisa diz respeito às pessoas, aí eu coloco a crase. Certo? Então, se aqui tiver no plural, o A não recebe a crase. A não ser que eu o coloque também no plural. Certo? Então, vimos algumas regras de quando não utilizar. Uso facultativo. Pronomes possessivos, né? Vai ser facultativo. Então, posso dizer, vamos à minha festa, sem a crase, tudo bem. Mas se quiser colocar, também fica certo, porque aqui é um pronome possessivo. Certo? Então, o uso é facultativo. Aqui, essa preposição, né? A preposição até torna o uso também facultativo. É diferente destas preposições. Estas eliminam o uso da crase. Fica errado se eu colocar. Aqui não. Aqui eu só tenho o uso facultativo. Tanto faz. Fui à praça como fui fui até a praça ou fui até a com a crase praça, né? Vai ser um uso facultativo. Vai estar certo da mesma forma. Mesma coisa aqui, certo? Por conta do até. O até, a preposição até, torna o uso facultativo. Quando eu uso facultativo aqui, eu estou falando, não tem horas aqui, por exemplo. Mas se fosse horas, é a mesma coisa, certo? Quando o uso do até vai ser facultativo, evidentemente, se seja horas, se não for horas, é facultativo em qualquer caso, certo? Aqui é diferente disso daqui. Aqui o uso é obrigatório antes de palavras femininas. Aqui o uso é facultativo antes de quê? De nomes próprios femininos, certo? É facultativo. Nomes Então aqui o uso é facultativo. Ele informou a Ana o horário. Mas se quiser colocar a crase, tudo bem. Não vai estar errado, né? Tanto faz. Porém, sabendo que se essa pessoa, esse nome próprio feminino, for de uma personalidade, de uma pessoa conhecida, de uma pessoa famosa, de uma pessoa que tem um status dentro da sociedade, aí você não pode colocar a crase. É diferente. Mesmo que seja um nome próprio feminino. Então aqui, a cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, escritora famosa, bem reconhecida, uma personalidade. Não coloca a crase aqui. Mesmo que Clarice Lispector seja um nome próprio feminino. Mas por ser uma pessoa conhecida, não coloca a crase. Certo? Então, se for um nome de algo, um nome próprio feminino, se uma pessoa não é famosa, é um nome qualquer, digamos assim, é facultativo. Mas se for de alguém famoso,
Não pode colocar. A regra vai ser essa, certo? Vamos para as questões então, né? Você não tem perguntas? Vamos ver aí algumas questões. Quando você utiliza quem vai a e volta da, crase a, né? Tem a regra, né? Quem vai a e volta de, aí não tem, né? Não tem a crase. Então, você vai a Itália, você voltou da Itália, né? Então tem a crase. Você vai a Fortaleza, você voltou da Fortaleza ou de Fortaleza? De. Como deu certo de, então não coloca a crase, né? Quando for, você faz o inverso. Quando no inverso tiver o de, não coloca. Aí você fica testando, nesse caso aí. Para essas questões do ir, né? Do verbo ir, você emprega isso daí, que dá certo. Vamos lá, né? Vamos olhando aí essa primeira questão. Função anafórico. Que é o pronome demonstrativo. Que é um dos papéis deles mesmo, né? Se fosse o esta, aí seria função catafórica. O esta, ele refere ao outro, o termo que ainda vai vir. Quem tiver com capacete na moto, está chovendo, certo? Substantivo? Nem sei também. Tá chovendo, sim. Essa primeira questão vai envolver semântica, né? O conteúdo de semântica. Que no caso, especificamente aqui, está falando de parônimos, né? Palavras parônimas. São palavras que têm o som parecido, a escrita parecida e o significado diferente. Quando será que foi utilizado aí de forma invertida, né? A ordem dos parônimos? D. Quer dizer que no A está tudo certo, então, né? O agente fiscalizador do trânsito, inflige penas. Inflige significa aplica, pune. Então tá certo, certo? Penas a quem infringe, ou seja, transgredir, né? Infringir é transgredir, por exemplo, né? Então, tudo bem, tá tudo correto aqui, não está invertido não. O uso foi empregado de forma coerente. Infligir é punir e infringir é desobedecer, digamos assim, certo? O item B. Os vultosos números de mortes. Vultosos quer dizer algo grande, certo? É uma ideia de aumentativo, digamos assim, certo? Então, os vultosos números de mortes. Tudo bem. Tá dentro, tem coerência, né? Utilizar da forma como ele está aqui. Aí, em seguida, ele vai lá na outra linha e vai dizer como faces vultuosas, né? Esse vultuosas lá do final significa inchaço, vermelhidão, machucado, certo? E 5, a gente observa justamente isso, ó. Os vultuosos números, os grandes números de mortes no trânsito superam os de vítimas que com algum tipo de sequela temporária, como faces vultuosas, ou seja, inchaço, vermelhidão, machucado. Significa isso. E tudo bem, está correto, né? O item C.
Perinarvaro apresentou várias conjecturas, que pode ser substituído por conjecturas, né? A mesma coisa, só que aqui quis colocar o conjecturas. E conjecturas significa o quê? Hipóteses, certo? É como se significasse isso. Apresentou várias conjecturas, várias hipóteses sobre o trânsito no Brasil, considerando a conjuntura da época, a situação da época, certo? Então, tá utilizado corretamente. Somente no item D é que houve a inversão, digamos. Por isso que é o gabarito, né? No início ele vai dizer o iminente especialista. Iminente é algo que está em risco de acontecer. Risco iminente. Deveria ser utilizado no início o eminente. Eminente é uma forma de tratamento, certo? Da pessoa. É a ilustre pessoa. O eminente especialista é a ilustre pessoa. Então, houve a inversão. O que está no primeiro deveria ser utilizado depois, né? E o que for usado por segundo deveria estar no início. Então, aí é o gabarito, certo? No item D de dado. Questão de acentuação, olha aí. Ainda lembro, né? O que são oxítonos, paroxítonos. E aí, marcaram o quê? C, né? Herói, oxítono terminado no ditango oi, né? Refém, oxítono terminado em em. E, aliás, oxítono terminado em AS. Não, porque isso seria uma paroxítono com ditongo no meio, ideia, por exemplo, assembleia, aí não tem mais. Né? Então, perfeito. Item C dá 2, né? Só para observar aqui, né? Parabéns é oxítono também, tá correto, né? Século é proparoxítono e próximo é proparoxítono. Órgão é oxítono terminado em ão, certo? A regra específica. Fórum é paroxítono terminado em UM e invés é oxítono. Ímã é a mesma regra que acentua órgão, né? Paroxítono terminada em an, no caso. Bíceps terminada em PS, né, que nem tríceps, que nem quadríceps, e próton, paroxítono terminada em OM, que nem próton, nêutron, certo? É a mesma regra. Mas vamos lá, A3. Não, na verdade, o tio não pode ser considerado acento. Uhum. Mas não era nem para ser discutido isso daí. Eu não vi nenhum gramático dizer que era, não. Que é considerado um acento, não. É só um sinal gráfico. Pois é. Mas não era para ser considerado, não. Nunca vi, não. Nenhum gramático dizer, não. É diferente daquela regrinha lá dos advérbios deslocados de pequeno e grande. Aí sim, né? Naqueles casos. Pois é. Mas é para ser considerado sempre apenas um sinal gráfico. Estão olhando aí a 3, né? A 3 é a C, das palavras acima apresentadas, são acentuadas pela mesma regra ortográfica somente as que constam em, vamos lá, algorítmica, proparoxítona, né? Ético também é, e técnico, né? Então, 1, 3 e 5 são a mesma regra. Qual é a regra da palavra conteúdo? Foi acentuada por quê? Regra do hiato. Falou paroxítono? Não, ela não é acentuada por ser paroxítono. Ela é uma paroxítono, mas ela é acentuada por conta da regra do hiato. Você só diz assim.
Pronto. Tu tinha perguntado? A proparoxita prevalece. Isso. E a outra que nós não falamos, sim, a inegável, né? Paroxita terminada em L. Né? Que nem fácil, que nem fóssil, né? Beleza. Então, 3 é a C. 4. Uso do hífen na 4. Ninguém erra, né? Se você tem vogais iguais, você as separa. Né? Então, anti terminou com I, inflamatório começou com I, são iguais, iguais, separo. Se forem diferentes, diferentes se juntam, que nem semi-analfabeto, deveria ser tudo junto. Microcomputador, tudo junto. E o coautor? Sempre, na verdade, né? Após o prefixo co, nunca vai ter hífen, por exemplo, certo? Nunca vai ter hífen depois do co. Independentemente que a outra palavra comece com a mesma letra, que nem coordenação, é tudo junto. Lembrando que o H, né, a regra do H vai ser, vai prevalecer sempre, né? Antes do H vai sempre ter o hífen, né? Lembrando isso, né? Eu falo assim o sempre, mas o H sempre vai prevalecer. Então a 4 é o item C. A 5. É a? E aí, A, B, C ou D? De fato, né? Paraquedas não tem hífen. Mas para-raio, para-choque, para-brisa, tudo tem hífen, certo? Então, para-raio, para-choque, para-brisa, tem hífen. Mas o paraquedas não tem hífen, certo? Não tem. Então, seria o erro, né? Mal entendido, o mal não gosta de vogal. Então, entendido começa com vogal, por isso que tem hífen. Mal me quer, nome de planta, tem hífen. Aliás, bem me quer, nome de planta, tem hífen. Mal me quer, também é um nome de planta, mas não tem o hífen. Repetindo. Nome de animais sempre vai ter hífen. Com exceção do mal me quer. Não tem hífen de mal me quer. Mesmo mal me quer sendo o nome de uma planta. Certo? Mas o bem me quer tem. Porque é nome de planta e ele não vai funcionar para ele, né? Lembrando que o nome de animais também vai ter hífen. Eu sempre uso o exemplo do jacaré do papo amarelo. Jacaré, hífen. Papo, hífen. Amarelo, hífen. Tem todo fragmentado com hífen. Porque é o nome de animal. Certo? E sem vergonha, sem teto, por exemplo, né? Prefixo sem vai sempre ter um hífen depois, certo? Independentemente daquele negócio lá dos iguais se juntos, diferentes, né? Não importa isso daí. Depois do prefixo sem, vai ter hífen sempre. Então, o item A é o gabarito. De qual? Não entendi. O mal não gosta de vogal, ele gosta da consoante. Mas se a consoante for o L, aí fica separado, porque senão fica dois L juntos, né? Isso, pra evitar isso, aí bota junto. Tipo mal limpo, por exemplo, né? Fica mal, hífen, limpo. A 6, né? Estão olhando aí, olha aí. Qual? Sim, sempre vai ter if depois do 100, do prefixo 100. Não, não importa isso daí, sempre vai ter. Sempre vai ter. Sem teto, sem, em qualquer que for que seja, vai ter.
E aí? D ou C? Contra-harmônico, tá certo. Né? H, então tem que ter o hífen antes de H. Anti-higiênico tem o H, então tem que ter. Plurianual. Pluri terminou com I, anual começou com A. Os diferentes se juntam, né? Se atraem. Então, o item D é o gabarito. O que elimina o item A, por exemplo? Pois é, a palavra desumano, ela não deve ser empregada com a letra H. É uma palavra só, escrita tudo junto. Desumano. Ou seja, quando você tira o H, não é obrigatório botar o hífen, porque o hífen só está aí por causa do H. Né? Então fica S e um U, por exemplo. Né? Então fica uma coisa só. Desumano não tem H, certo? Tem aí inter-relação? Certo. O inter termina com R. Relação começa com R. São iguais. Os iguais se separam. Isso. Inter não termina com R? Né? E relação começa com R. Então os iguais se separam. Antiaéreo, diferente, né? O I e o A são diferentes. Por isso que se juntam. Desumano está errado. Porque não tem um H. Ela é escrita sem a letra H. É uma palavra só. Tá? Autoestrada tá beleza, né? Tá escrito correto. Bem-humorado tem um H, então tem que ter o if. Decreto-lei é uma palavra composta, né? Por duas outras palavras. Tá correto. Norte-americano tem que ser separado por if, porque norte e americano, né? São duas palavras juntas, né? Uma palavra composta. E luso brasileiro, a mesma situação de norte-americano. Também deveria vir com o hífen, certo? Então é o item D. Fizeram a sétima? Vamos fazendo aí. Qual item não se usa o hífen, né? Apresenta a palavra onde não deve usar o hífen. E aí? A, ultrassom, tá correto, né? Ultra terminou com vogal e a outra palavra começou com S. Então bota dois S. Se a outra palavra começasse com R, eu colocaria dois R's. Né? Tipo micro-região. Micro termina com O. Região começa com R. Então fica tudo junto com dois R's. Resumindo. Se o prefixo termina com vogal, qualquer vogal, A, E, I, O, e a outra palavra começa com S ou com R, você coloca dois S, se for o caso, ou então dois R's, se for o caso, né? Ou R ou S. O piloto está correto, até porque não pode colocar hífen depois de co, né? Independentemente do que tenha. E contra-ordem, A e O são diferentes, né? O contra termina com A e ordem começa com O, diferente se atrai. Então, gabarito é o item A. No item B, contra-regra está correto. Super-homem está errado, porque tem que ter o hífen antes da letra H. Ecossistema está correto. Super-resistente está correto. Autoimune está correto. Anti-inflamatório está incorreto. Deveria haver um hífen entre os dois Is. Contra-regra, está falando? Contra-ordem, tá correto, contra-ordem. E o contra-regra também está correto. Sim, o porquê, né? O contra-regra terminou com a vogal A e a ordem começou com a vogal O. São diferentes se atrai. É isso, tá? E no caso do contra-regra é porque contra terminou com A e regra começou com R. Aí bota dois R's. E no item D, mini sai é correto, né? Mini terminou com I, que é vogal, e sai começou com S, bota dois S. Super resistente deveria ter um hífen para separar os dois R's.
E suprarrenal tá correto, porque supra terminou com A e renal começou com R, bota 2 R's. A8. Lembra ainda, né, o que é um tritongo, ditongo, hiato? Tritongo é quando você tem semivogal, vogal e semivogal, né? Tipo Paraguai, por exemplo, né? Onde você tem o A e o I, né? Paraguai. Ficaram juntos, né? O U é semivogal, o A é vogal e o I é semivogal. Porque eu só posso ter uma vogal em cada sílaba, né? Então, quando isso daqui, essa sequência aqui acontece, isso é um tritongo, né? No caso. Certo? Só para lembrar aí. Então, aqui no item A, está dizendo que águia tem um tritongo. Será? Como é que eu faço a separação dessa palavra? E aí? Separam mais um pouco? O A é vogal, né? Porque sempre vai ser. Vocês falam aguia ou falam águia? Observe que isso daqui, na verdade, é o quê? Isso é um dígrafo, né? Ninguém está escutando a letra U. Ou vocês falam aguia? Não, né? Águia. Ninguém está escutando a letra U. Certo? Então, isso daqui automaticamente, esse G e esse U, formam um dígrafo, né? Duas letras e um único som. Certo? Então, na verdade, aqui, eu tenho um ditongo entre a letra I e a letra A. Ditongo o quê? Crescente. Né? Ditongo. E ele está falando que é tritongo. O que você tem que entender? Não você olhar e ver três letras juntas. Assim como nós vimos aqui, três letras juntas. Não necessariamente se resume a isso, a olhar e ver as três letras juntas. Você tem que ler e observar. Será que eu estou escutando as três letras? Paraguai. Eu estou escutando a letra U, a letra A e a letra I. Então, sim, eu tenho três juntas aqui, certo? Aqui eu não escuto a letra U, então é como se ela não tivesse aqui. É como se tivesse a letra I e a letra A. E, no caso, o I é semivogal e o A é vogal. Então, isso daqui é ditongo crescente. Né? Se fosse primeira vogal, seria ditongo decrescente. Certo? Rainha. Está dizendo que é um ditongo decrescente. É um hiato. Ra-in-nha. Né? O que é o hiato? Você faz a separação silábica, fica uma vogal numa sílaba e a outra na outra sílaba. Né? Isso é hiato. No item C, piavão. Tem um hiato. Sim, piavão. Tem o I numa sílaba e o A na outra sílaba. Então, o gabarito é o item C.
Assinale a opção cujas palavras estão corretamente classificadas quanto à tonicidade. Material. A sílaba forte é a última, né? Que é o al. Oxítona. Invés. Oxítona. União. Oxítona também, né? Então, já sabemos que o item A é o gabarito. Todas elas são oxítonas porque a sílaba tônica está na última sílaba, né? Só para esclarecer, certo? Monossílabo tônico e monossílabo átono. Monossílabo tônico, ele está acentuado. Pá, pé, fé, por exemplo, certo? Monossílabo tônico. Monossílabo átono é também a palavra que só tem uma sílaba, assim como esta, só que ela não recebe acento, né? Sol, por exemplo. Nos, que é diferente de nós. Monossílabo tônico. Nos, que é o pronome pessoal oblíquo átono, monossílabo átono. Que nem o nus, o vos, que é diferente de nós e vós, né? Nós e vós é monossílabo tônico. Nus, vos, monossílabo átono. Só tem uma sílaba e não é acentuada. Sim, a 10ª, né? Estão olhando aí. É correto afirmar que a palavra em que há apenas derivação prefixal em sua formação é. Derivação prefixal é aquela palavra que surge por conta da adição de um prefixo, certo? Somente de um prefixo. Então nós temos aí, por exemplo, desigualdade. A palavra raiz, a palavra básica, primitiva, é a palavra igual. Que eu coloquei o des, prefixo, e o audade, que é o sufixo, né? Então essa palavra desigualdade tem prefixo e tem sufixo. Ela é uma derivação prefixal e sufixal, por exemplo, né? Incorreto. A palavra primitiva é correto. Para surgir o incorreto, eu botei apenas o prefixo, né? Então aí sim é uma derivação somente, né, prefixal, porque só tem prefixo, né? Item B. Inegável, tem o i e tem o ave, né? O e, aliás, é el, né? O e e o l, na verdade, certo? Prefixo e sufixo, né? Então não é o gabarito. Desinformativo, o primitivo, né, é informar. Tem o des, prefixo, e tem o ativo, né, por exemplo, né? O ivo, que é o sufixo. A 11. Como é que faz para surgir um advérbio? Bota o mente, né? Palavra que tem mente, possivelmente, atentamente, proximamente, basicamente. Tudo isso são advérbios que surgem a partir do momento que você coloca o sufixo mente, né? Olhem a 12.
E aí, onde é que está certo o uso da crase? Será que é o A? Vamos começar pelo D, então. A agricultura. A agricultura é uma importante fonte de renda familiar, a qual surge do trabalho. Beleza, eu disse que antes, aliás, acompanhando o pronome relativo qual, pode ter crase, caso tenha um termo pedindo o primeiro A. Só que depois do a qual nós temos a palavra, o verbo surge, que é verbo intransitivo. Então, verbo intransitivo não pede preposição. Então, não pode ter a crase nesse a qual, porque só tem um a, que é o a da palavra a qual. Né? Então, não pode ser o item D. No item C, a principal característica da agricultura familiar está associado a. Né? Então, associada a. Tem um a, que vem daí da palavra associada, e policultura é feminino, aceita o a. Então, esse a deveria ser acraseado. Né? Então, está errado. B. A agricultura familiar colabora para a geração. Para é preposição e o a craseado tem uma preposição. Duas preposições juntas, não vai, certo? Então, sobre o item A, que é o gabarito, e a gente confirma dizendo que é necessária uma política nacional consistente e eficiente, ligada à agricultura, ligada a, né? Então tem um A aqui, ligado a, e tem a agricultura, que é a palavra feminina, que aceita o outro A. Então, A com A é um A acraseado, gabarito da 12 é o item A. Vamos para o intervalo, certo? Aí a gente continua o restante das questões. Beleza, voltando aí, questão 13, né, agora. Ainda sobre crase, né? Ainda sobre crase. Vejam aí o que é que vocês acham da 13. Lembrando que é o item incorreto, né? Observe que no item D você já tem na frente do A uma palavra que está no plural. Né? Então, automaticamente esse A não pode receber a crase. Né? Independentemente que tenha um A vindo de uma preposição, enfim, certo? Então já morre aí. Então já fica claro que o item incorreto, né, é o item D. Então o gabarito é o item D de dado. Nas outras situações, está tudo correto, né? Nas outras situações, tudo bem. Quer que comentem as outras? O item A, por exemplo, ó, não conseguimos... Também, né? Ele está questionando isso. Eu nem li o comando, vamos ver aqui. Nos trechos a seguir, os termos destacados possuem o mesmo significado gramatical, exceto... também, justamente, perfeito, né? Ó. Não conseguimos rastrear de forma aceitável, rastrear o quê? A atividade, né? Então, esse A é só artigo, né? Por exemplo, perfeito. Liu planeja desenvolver... ainda mais a técnica. Desenvolver o quê? A técnica. O A também é somente artigo, né? E no item C, o cérebro é muito macio. Como o quê? A textura, né? Então, A também é somente artigo. Então, perfeito, né? Todos os As do item A, B e C são artigos. Somente no item D é preposição. Né? Na verdade, seria isso. O A que é artigo é. E o A que é preposição, sintaticamente, é preposição, porque a preposição não tem função sintática. Né? Mas o A, por ser artigo, ele passa a ser, na sintaxe, uma adjunta adnominal. Isso mesmo. Então, o gabarito é item D, né? Já colocamos ali. Vamos para 14. Ocorre o fenômeno da crase pelo mesmo motivo de que serve, pois, aspirar à liberdade. Observe que o verbo aspirar aí, né, ele tem o sentido não de inalar, mas de almejar, né, de desejar algo. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto, que é, no caso, né, pede a preposição a. No A nós temos, segundo a autora, é preciso dedicar-se a vontades secretas.
Quem se dedica a. Então, tem um a aí e tem um as, né, acompanhando as vontades. Então, tá correto, né? O gabarito é o item A. Vamos só ver por que não é o outro, os outros itens, né? No item B de bola, não é porque está antes de falar é verbo, então não pode ter crase aí, né? No item C, a autora não se sentiu à vontade. Tem a crase? Tem. Tá correto o uso dessa crase? Tá. Por que não é o gabarito? Porque lá no comando ele quer que você identifique o uso da crase que tenha se dado por conta da junção de uma preposição e um artigo, assim como aconteceu no aspirar a e a liberdade, né? Tem dois as. Diferentemente do item C, onde a expressão à vontade é uma locução adverbial, certo? Não é porque teve um a que veio daqui e um a que veio dali. É simplesmente porque é uma locução adverbial, né? Que nem às pressas, à direita, à esquerda, à noite, certo? Então, por isso que não é o gabarito. Tá correto o uso da crase, mas eu não marco como gabarito porque não é a mesma situação lá do comando da questão, certo? Um A mais A. E no item D, não tem a crase, não deveria ter, pelo menos, né? Porque aí o seu é pronome possessivo, né? Então, não tem crase. E também é masculino, né? Pronome. Então, o item A dá 14, né? Vou marcar aqui. A15. A crase utilizada no fragmento. Entrevista à Agência Brasil. Apresenta-se em igual situação. Então, é parecido com a 14, né? Tem que ver qual a situação que é semelhante a esta do comando. Entrevista a, então tem um a e tem um a que compõe a palavra agência, né? Então, onde que isso também vai acontecer? Não é no item A, porque o item A crase do item A é porque à tarde é uma expressão, no caso, uma locução adverbial, né? Então, não é um A mais A. É simplesmente porque é uma expressão adverbial. No item B, é uma locução conjuntiva, né? A medida que, a proporção que, da ideia de construção. Significa que aí tem uma oração subordinada adverbial, por exemplo, né? No item C, na Copa das Confederações, o acesso a, então a palavra acesso pede uma preposição, e a palavra arena é feminina, né? Então, A mais A, temos aí o uso correto da crase. No caso, a arena, né, por exemplo, eu poderia até dizer que é um complemento nominal, né? AC, gabarito, né? Não é o item D também, né? Só para justificar, porque outro é pronome indefinido. Vamos lá, 16. E aí? 16. A, B, C ou D? C. No item C, eu não posso marcar como gabarito já na primeira ocasião. Mães está no plural, por exemplo, né? As mães, né? Já elimina esse uso aí. E na também é pronome indefinido, né? Então, não poderia ser o item C. No também não pode. Vamos lá. Esse A antes de ela não pode, porque ela é pronome pessoal oblíquo tônico, certo? Não pode usar a crase antes dos oblíquos tônicos, certo? Porém, antes, na palavra aquelas, no caso aqui, né? Tá correto. Ela aí tá tudo bem. Mas o outro não tá. Vamos lá, ó. O consumo pertence a ela. Esse A não deve ver crase porque ela é pronome, né? Como eu falei. Mas o consumo pertence a ela e aquelas. Então, tem um A que vem do pertence e o outro A que já está na palavra aquela. Então, a crase lá no aquela, tudo bem, tá certo.
Mas como não está certa a outra, então elimina o item A, certo? O item A fica eliminado. Isso, até porque se ele fosse reto, ele tem que ser obrigatoriamente o sujeito, né? E como eu já sei que o sujeito é o consumo, então automaticamente esse ela só pode ser pronome, a reflexão é essa, justamente. Então, sabendo que o sujeito já está aí, ele não pode ser reto, né? Sim, então vamos para o item B, né? A mãe a qual o marido aludiu. Quem alude, alude a, que é como se fosse se refere, né? Quem se refere a. Então tem um a que vem da palavra aludiu e tem um a que já faz parte da palavra a qual. Então está correta essa primeira crase no a qual do item B. Em seguida, fui àquela reunião. Quem vai, vai a. Então tem um a aqui e tem um outro a que já faz parte da palavra aquela. Então o item B é o item correto, né? B de bola, corretamente. A D, vamos lá. No item D, lá no final o cantar é verbo, né? Então elimina aí, porque não pode ter essa crase aí. E antes temos assim, a filha a qual o pai encontrou. Quem encontra, encontra. Verbo intransitivo. Não tem preposição. Então não deveria ter a crase no a qual, porque só tem um a, que é o a da palavra a qual, né? Então de qualquer forma não poderia ser o item D. 17. Fizeram a 17? E aí, será que é o antes de ser em? Disse que antes do CNN tem a palavra jornal. Então, disse ele a jornal, ao jornal, né? Eu tenho que colocar ao. Se eu boto a palavra jornal antes de CNN. Ele está dizendo que a crase vai permanecer se eu colocar a palavra jornal antes de CNN. Não permanece, porque é masculino, eu tenho que obrigatoriamente tirar o a e botar ao, né? Eu vou fazer disse ele ao jornal, né? Então deveria ser ao. Então a crase não vai permanecer. Ela está aqui porque CNN é feminino, né? Mas se eu coloco jornal fica masculino, então tira a crase. Então não pode ser o item A. No item B, é possível introduzir crase depois de começaram em as culturas Quilamope e o pano começaram a construir. Construir é verbo. Então não pode botar crase aí, né? Item C. Devido ao plural do termo redes, a crase não deve ser utilizada em estas estavam ligadas a uma rede. Se fosse redes, por exemplo. Por que não tem a crase? Na verdade, não tem porque uma é artigo indefinido. Não tem nada a ver com a palavra que está depois, com esse redes. Não quero saber se ela está plural ou singular. Não tem crase simplesmente porque uma é indefinido. E não tem crase antes do pronome. Se não tivesse uma, no caso, né? Aí tudo bem. Mas se eu fosse botar redes no plural, aí também não poderia, porque redes fica no plural, né? Então, seriam essas as trocas, né? Então, sobrou o item D, né? Que diz, é obrigatório o emprego da crase presente em eles são semelhantes, quem é semelhante a. E aldeias está feminino, né? Aceita, então A mais A, bota a crase, então, corretamente aí. Item D. 18. Quando o ar
O A fica desligado, fica silencioso demais. E aí, o A não pode ser, né? O item A, porque cara são palavras repetidas. Declarou guerra à guerra, né? Deixa eu ver aqui. Ó, não tem crase entre palavras repetidas, né? Porém, no entanto, todavia, aqui tem crase, mesmo que aqui sejam palavras repetidas. Porque aqui não foi uma simples, digamos, repetição de palavras, que nem dia a dia, passo a passo, gota a gota, né? Aqui eu tenho declarou. Quem declara, declara algo. Declarou o quê? Guerra, né? Direto. Verbo transitivo direto. Mas ele declarou guerra a quem? A guerra. Objeto indireto. Então, o verbo transitivo direto e indireto. Como é objeto indireto, ele tem um A preposição. Então, aqui tem a crase. Porque guerra é feminino e tem um O que vem daqui do verbo. Então, coincidiu de eu ter palavras repetidas. Tem um crase. Porque o verbo é bitransitivo e ele resta a preposição a. Então, nesse caso tem crase. Sejam palavras repetidas. Porque não é uma simples repetição. Elas estão, na verdade, funcionando como complementos deste verbo. E elas têm que obedecer às regras da regência, né? Então, quem declara, declara algo a alguém. Então, tem um A aqui, que junta com A de guerra, que é feminino, né? Mas dia a dia, gota a gota, passo a passo, né? Aí é diferente, são só palavras aleatórias, né? Sim. A 18. Dentre as sentenças dadas a seguir, aquela que apresenta o emprego adequado da crase é. Então, o item A são palavras repetidas, não pode. No item B, trabalhar é verbo, não pode. No item C, o portão do projeto Tamar abre todos os dias às 9 horas. Não tem muitas exceções aqui. Então, está correto. O item C é o item correto do uso da crase. Não pode ser o item D, porque isso é pronome demonstrativo. Né? Então, não tem crase antes do pronome demonstrativo. 18, item C. 19. Para saber o tipo de oração aí. Adverbial, né? Qual o tipo? Causal, condicional, consecutiva ou concessiva? Isso. Mas o evento de perturbação de maré foi tão brilhante que, ó, tanto que, né? São as conjunções adverbiais consecutivas. Então, aí é o item C. As conjunções causais, o visto que, por exemplo, uma vez que, né? Já que não era o caso aí. Né? Se fosse o item B, seria o se, caso, contanto, né? As conjunções condicionais. E a outra concessiva é ainda que, mesmo que, né? Com quanto que não era o caso aqui. Né? A 20. Primeiro, não seria surpreendente que a vida produzisse metano em outros ambientes. Questão aí 2023, né, do concurso da PM. Você tem que ver quem é esse que. Ele é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo? Não seria surpreendente isso. Conjunção integrante. Ou seja, automaticamente só posso ter uma oração subordinada substantiva. Né? Aí eu vou buscar o sujeito da oração principal, que é o que não está sublinhado. Né? Não seria surpreendente. Quem é que não seria surpreendente? Está aí o sujeito? Não está aí. O sujeito é o quê? É toda a oração da frente. E quando você tem uma oração inteira sendo sujeito, nós chamamos ela de oração subordinada substantiva subjetiva. Justamente o item A. Né? Justamente o item A. Lembrando que a oração subordinada subjetiva é o sujeito da oração. A característica é ela ser o sujeito. A característica da predicativa, verbo de ligação.
ser, estar, ficar, qualquer um deles. Mas eu não tenho um sujeito. Né? Então, mesmo que eu tenha um verbo de ligação, se eu não tiver o sujeito, ele tem que estar em algum canto. Aí, mesmo que a característica da predicativa tenha o verbo de ligação, mas se você observar, a predicativa tem o verbo de ligação, mas ela tem o sujeito dela. Tem um sujeito. Então, a ordem vai ser isso. Né? A 21. Começa a analisar o quê? Ver se ele é a conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo. O que é que ele é aí, nesse que aí? Né? Pronome relativo. Se é pronome relativo, porque dá para trocar, né? Ó, ela o mostra pela febre do aquecimento global. O qual, né? Então, pronome relativo. Confirmou que é pronome relativo? Só pode ser oração adjetiva. Aí só tem dois tipos, a restritiva e a explicativa. Uma tem vírgula, a outra não tem. No caso aqui eu tenho umas vírgulas, né? Então ela só pode ser explicativa. Perfeito. Né? Item B. A 22. Observe que o que é conjunção, né? Integrante. Então eu fico analisando somente o item C e o item D, automaticamente. Porque se é conjunção integrante só pode ser substantiva. Olho para a oração principal, que é justamente a que não está sublinhada, né? Que aqui não tem a conjunção. E busco o sujeito. Quem é o sujeito? Pesquisas na área da neurociência. Então já tem o sujeito. Então a outra não pode ser, por exemplo, subjetiva, caso tivesse o item aqui. Né? Olho para o verbo, comprovam. Quem comprova, comprova algo. Verbo transitivo, direto. Então a outra só pode ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Né? Item C. E é isso. Ixi.